agora o primeiro CA da turma de ADM. A intenção desse CA é tirar dúvidas das questões da prova. Então, eu passo a bola para vocês agora. Qual é a primeira dúvida que vocês gostariam de tirar agora sobre a prova? Professor, Diga. na questão 5, ele pede para dizer quais são os subconjuntos. Eu posso dizer só quantos são ou eu tenho que listar cada um deles? Na questão 5, deixa eu abrir então aqui a questão 5. Você espera que só eu abrir aqui a prova rapidinho? Certo. Rapidinho aqui, deixa eu abrir. Pronto, prova aberta aqui. Deixa eu compartilhar com vocês agora a minha tela. Pronto. Quem foi que fez a pergunta? Eu não vi quem foi. Quem foi que fez a pergunta? Vitória Abigail. Vitória. Pronto lá, Vitória. Vamos para a sua dúvida sobre a questão número 5. Essa questão aqui, né, Vitória? Isso. Tá. Qual é a sua pergunta? Você pode fazer de novo? Nessa questão 5, eu tenho que listar cada subconjunto ou eu só digo a quantidade de subconjuntos que tem nela? Só De dizer cada... a quantidade. Não precisa listar todos, não. Porque a pergunta foi só quantos, né? Se eu tivesse perguntado quais, né? Se eu perguntasse quais, aí você teria que listar. Mas eu perguntei só quantos. Então, você deve, né? O passo a passo para resolver essa questão. Você deve primeiro, né, escrever o conjunto A, colocando o seu número da chamada. Qual é o seu número da chamada, Vitória? 45. Então, o conjunto A de Vitória é formado pelo 45, 46, reticências, até o 54. Não é esse, Vitória? O seu conjunto A? Isso. E o seu conjunto B é formado pelo 2, 3, 5, 7 e 45, não é isso? Isso. Pronto. Então, você vai fazer na letra A aqui a união. Eu não vou fazer para você, mas você vai escrever aqui os elementos que pertencem ao primeiro ou ao segundo. Você vai colocar aqui. E depois de escrever esse conjunto, aí fica muito fácil responder quantos subconjuntos ele tem, usando aquela fórmula do 2 elevado ao número de elementos. Não é isso, senhorita? Isso. Pronto. Então, é esse o passo a passo para resolver essa questão. Terei a sua dúvida? Professor, e se colocar os Sim, elementos, professor. Obrigada, tem algum viu? problema? Você podia repetir a pergunta, que eu não vi? Se colocar os elementos, tem algum problema? Eu sugiro até colocar os elementos da união, por exemplo. Eu até sugiro colocar. Aí, depois que você tem quantos elementos tem a união, dizer quantos subconjuntos tem esse conjunto, aí não precisa listar, porque dizer quem são os subconjuntos é fazer o conjunto das partes. Não precisa escrever o conjunto das partes da união, por exemplo. Não precisa. Agora, se você quiser escrever, é óbvio que vai ser informação a mais. Então, errado não vai estar, claro que não. Pode fazer sim e mostra que você está entendendo melhor. Mas eu só quero saber o número de elementos do conjunto das partes. É só essa pergunta. Mas não dá para responder o número de elementos do conjunto das partes se você não souber quantos elementos tem a união. Você só vai responder isso se você souber quantos elementos tem a união. Então, o primeiro passo é escrever a união. E só depois ir achar os subconjuntos da união. Melhorou, piorou ou ficou na mesma? Não, entendi. Entendeu? Entendeu? Beleza. Quem mais quer perguntar sobre essa questão 5?
Mais ninguém? Então, vamos para a próxima dúvida. Professor, Diga. eu não entendi a questão 2. Não consegui interpretar. Interpretar a questão 2. Quem está falando é a senhorita Viliane? Isso. Pronto. Então, vamos lá para a questão 2, senhorita Viliane. Pronto. A questão 2 fala o seguinte. Um aluno afirmou que, dado um número natural, você sabe quem são os naturais, não sabe? Sei. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, é um conjunto com quantos elementos? Infinitos, é o conjunto Infinitos união. elementos. Beleza. Então, o aluno afirmou que, dado um número natural qualquer, não interessa qual é deles, se ele for subtraído por outro número, desta vez inteiro, você sabe quem são os inteiros? Quem são os inteiros? Os naturais, não é isso? E mais quem? Os negativos. Negativos. Então, um aluno afirmou que, dado um número natural qualquer, se você subtrair esse número natural, desta vez por um número inteiro, o resultado sempre será maior que o primeiro número. Ele afirmou que o resultado sempre será maior. Essa foi a afirmação do aluno. Eu vou dar um exemplo que talvez possa ter baseado esse aluno. Vamos supor que ele tenha escolhido o número natural 5. Escolheu esse. E vamos supor que ele tenha escolhido o número inteiro menos 3. Então, ele subtraiu 5, ele subtraiu é menos, e como ele escolheu aqui o menos 3, vai subtrair o menos 3. Essa não pode ser uma escolha do aluno, sim ou não? Sim. Pode ser. Não estou dizendo Sim. que tenha que ser essa, mas eu estou dizendo que pode ser. Quanto é que dá 5 menos menos 3, pessoal? Menos fora do parênteses faz o que com o sinal de dentro? Faz o jogo. Eu não ouvi o que você Subtrai. falou. Não, menos fora do parênteses faz com que os números que estão dentro mudem de sinal. Você tem menos 6 mais 5. Então, se você tirar o parênteses, vai ficar menos 6 mais 5. Ou seja, os números mudam, o mais vira menos e o menos vira mais. Porque menos fora do parênteses faz isso. É como se eu tivesse menos 1 vezes menos 3. Menos com menos na multiplicação dá mais. Então, se o número que está dentro, deixa eu apagar isso aqui, se o número que está dentro do parênteses é negativo, e o número que está fora também é negativo, vai trocar, a troca de um negativo vira o quê, pessoal? Fica positivo, né? Então, 5 menos menos 3 é a mesma coisa que 5 mais 3. Concordam ou não? Sim. Sim. E quanto é que dá 5 mais 3? 8. 8. O número aumentou de 5 para 8, pessoal. Olha o que eu tinha no início, olha o que eu tenho no final. Ele aumentou no final das contas? Sim. Aumentou. Então, por esse exemplo, só por esse exemplo que eu escolhi, o aluno estaria certo, então? Sim. Se fosse só esse exemplo, sim. A questão é que é um número natural que Professor? qualquer. E também é um outro número inteiro também qualquer. Então, a questão é, quando eu pergunto se isso é verdade, tem que ser verdade sempre. Se você encontrar uma situação de um número natural qualquer, subtraído por um número inteiro, e não aumentar, não for maior que o primeiro, então a frase dele está falsa.
Ok, pessoal? Quando você afirma uma Ok. coisa em matemática, ela tem que funcionar sempre. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês dizerem se é verdade ou se é falso. Quando eu somo a soma de dois ímpares, de dois números ímpares, sempre dá par. É verdade ou é falso? O que vocês acham? Falso. Então, me diga um exemplo que fica falso. É verdade. Verdade. Diga um número ímpar. 3. Diga outro número ímpar, pessoal. 9. E 3 mais 9 dá quanto? 12. 2. 12 é par? É. Isso sempre vai funcionar? O que vocês acham? Que vai. Essa sempre vai funcionar. Então, quando eu estou perguntando se o aluno, né, se o que ele falou é verdade, se ele fez uma afirmação que, dado um número natural qualquer, se ele for subtraído por um número inteiro, o resultado sempre será maior. Se falhar uma vez apenas, ele já está errado. Então, basicamente, o que eu quero que vocês pensem é isso. Se vai ter casos que ele vai estar errado, tá? Depois que você responder a essa pergunta, você vai trocar a subtração, você vai trocar a subtração pela multiplicação. Então, vai repetir o mesmo procedimento, só que em vez de fazer uma subtração, vai botar agora uma multiplicação. E vai ver se a frase é verdadeira ou se é falsa. Melhorou, senhorita, ou não? A minha explicação. Compreendi. Compreendeu? Compreendi. O que eu estou querendo fazer vocês é pensarem sobre as contas. Eu não estou interessado que vocês façam contas sem sentido. Eu estou interessado que vocês pensem em cima das contas que vocês já fizeram, fazem e farão. Então, eu estou pedindo raciocínio sobre as operações matemáticas. Pode falar. Não, deixa, eu já entendi aqui. Deu certo já. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a questão 2? Todo mundo se sente contemplado? Então, vamos para a próxima dúvida. Qual é a próxima dúvida? O senhor poderia... Questão 6, por favor, professor. Vitória, como você já pediu... quem falou foi Vitória ou Jamiliane? Questão 6, Jamiliane. Beleza, Jamiliane. Então, vamos lá. Vamos para a questão 6. Jamiliane, a questão 6 diz o seguinte. Um conjunto A possui N mais 2 elementos. Qual é o seu número N, Jamiliane? 35. 35. Então, como o N de Jamiliane é 35, o número de elementos do conjunto A de Jamiliane tem quantos elementos, pessoal? 37. 37. Então, o conjunto A de Jamiliane tem 37 elementos. E o conjunto B de Jamiliane tem quantos elementos, pessoal? 53. 35 mais 17 dá 52. Não é? Porque 5 mais 7 dá 12, não 13, né? Concorda? Sim. Beleza. Então, quem são os 37 elementos do conjunto A? Não sei, Jamiliane, e não interfere no problema. O fato é que o conjunto A tem 37 elementos. E é fato que o conjunto B tem 52 elementos. Sei lá, por exemplo, esse conjunto pode ser o conjunto dos alunos do segundo ano. E aqui pode ser o conjunto dos os alunos da turma de terceiro ano, sei lá. Então, o que é o conjunto em si não me interessa. O que me interessa para esse problema é saber que o conjunto A tem 37 elementos
e saber que o conjunto B tem 52 elementos. Até aí, tudo bem, pessoal? Até aí, tudo bem? Sim. 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 Tá, então o conjunto A, reescrevendo, tem 37 e o conjunto B tem 52. Aí vem a pergunta agora. Qual é o número máximo e qual é o número mínimo de elementos existentes na união de dois conjuntos? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o nosso conjunto A, não é o caso, mas vamos supor que o nosso conjunto A seja formado pelos elementos 5 e 6 e 7. Vamos supor que, então, o número de elementos de A é 3. Concordam, pessoal? Eu vou criar um conjunto B agora com 2 elementos, tá? E depois eu vou fazer a união de A com B. Pessoal, que característica deve ter o conjunto B para que a união dê uma quantidade a maior possível? Alguém saberia me dizer? Pessoal, vou só acender aqui a luz da sala, viu? Pronto. Alguém poderia me dizer qual é a característica? Para a união ter o maior número possível. Teriam que ser números diferentes de 5, 6 e 7. Exatamente, senhorita. Por exemplo, o 8 e o 9. Nesse caso, a união vai ter quantos elementos, pessoal? 5. 5. E esse é o caso máximo desse exemplo. Agora, então, a ideia de que o conjunto A não deve ter elementos comuns com o conjunto B, para que o número seja máximo. Tá claro ou não? Agora eu quero achar o número mínimo de elementos. Aí eu volto, vou apagar o conjunto B aqui, vou apagar e vou voltar a fazer a mesma pergunta. Que característica deve ter o conjunto B agora, para que quando eu faça a união, tenha o número mínimo de elementos? Tem que ser 2 números iguais ao conjunto A. Exatamente, senhorita. Por exemplo, pode ser o 6 e o 7, não pode? Sim, pode. Se o conjunto A for 5, 6, 7 e o conjunto B for 6, 7, a união vai ter que elementos? 5. 5, 6 e 7. Quantos elementos? 3. Então, como se a gente acha o número mínimo, pessoal? Em que situação? Quando um conjunto está contido em outro, não é isso não? Não é verdade que nesse caso agora, o conjunto B está contido em A, pessoal? Concordam? É verdade. Então, Sim. a situação que produz número máximo são conjuntos sem interseção, que a gente chama de conjuntos disjuntos, tem essa palavrinha. Conjuntos disjuntos são conjuntos que não têm interseção. E o caso que vai dar mínimo na união é quando um estiver contido em outro. O que tem menos elementos esteja contido no que tem mais elementos. Pessoal, eu fui claro? Sim. Pois o que aconteceu para a união, agora já não vale para a interseção. Aí você tem que pensar a mesma coisa. Agora é só trocar união por interseção e se fazer a mesma pergunta. Em que situação vai dar o maior número de elementos? E que situação vai dar o menor número de elementos? Então, nesse caso aqui, atenção, vou apagar tudo que eu escrevi.
Vou apagar tudo que eu escrevi. Então, se o número de elementos for 3, voltando para o exemplo resumindo o exemplo que eu acabei de dar, aqui for 3 e aqui for 2, a resposta que eu quero é o número máximo, no caso aqui, se aqui tiver 3 e aqui tiver 2 elementos, o número máximo é dado por quanto? A gente concluiu, pessoal? 5, né? E o número mínimo? Quanto, pessoal? Qual foi o número mínimo? Oi? 3. 3. Perfeito. Então, é essa a resposta que eu quero para a união, para a interseção e para as duas diferenças. Será que eu fui claro? Sim. Pronto. Então, já dei uma boa ajuda, né? De interpretação desse problema. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Alguma pergunta a respeito da questão 6? Eu não. Pronto. Então, questão 6 encerrada. Então, vamos para a próxima dúvida. Qual é? Abner? Pode falar, Abner. Questão 4, professor. Questão 4. Vamos lá, Abner. Para a questão 4. Já falei da 5, da 6 e agora vamos para a 4. A questão 4, ela diz o seguinte, eu vou ler em voz alta. No clássico Corinthians versus Flamengo, no último clássico Corinthians versus Flamengo, realizado em São Paulo, verificou-se que só foram ao estádio paulistas e cariocas, só. E que todos eles eram só corintianos ou só flamenguistas. Então, não tem aquela pessoa que torce pelos dois. Não tem. Segundo anunciado, não tem. E, de fato, é meio difícil, né? Você encontrar um cara que torça para dois rivais. É meio difícil. E aí ele diz, verificou-se também que dos 3N mais 30 torcedores que foram ao estádio, né? 2N mais 14 eram corintianos, N mais 20 eram paulistas e que apenas N mais 10 eram paulistas torciam para o Flamengo. Pergunta-se, quantos cariocas foram ao estádio? Dos cariocas no estádio, quantos eram corintianos? E quantos eram flamenguistas ou corintianos? Então, o diagrama que eu proponho para vocês resolver essa questão é esse diagrama aqui, ó. Aqui é o conjunto universo do meu problema, é o conjunto dos torcedores, né? O conjunto universo tem essa quantidade de elementos. E aí ele se divide em dois grupos. Quais são as duas? A primeira divisão que existe? Existem os paulistas e os cariocas. Concordam? Existe uma segunda divisão. Quais? Os que são Flamenguistas e corintianos. e os que são corintianos. Então, na verdade, a gente só possui elementos de 4 tipos. Nós só temos paulistas flamenguistas, paulistas corintianos, cariocas flamenguistas e carioca corintianos. Então, nós temos 4 informações. São 4 regiões, né? E a soma desses 4 vai dar esse total aqui. Então, por exemplo, esse número 2N mais 14 se refere a quem, pessoal? Aos corintianos. Então, ele está se referindo, vamos usar letras. Vamos usar letra A, letra B, letra C e letra D. Esse dado 2N mais 14 se refere a que letras, a que regiões? Pessoal, quem são os corintianos? B. B e quem mais? D. T. B B e mais D. D, então vale 2N mais 14.
Então, essa região mais essa vale 2N mais 14. Abner, qual é o seu número da chamada, Abner? Só para a gente simplificar. É 1, né? É 1. Então, essas duas regiões para Abner, somados, dá 16. Essa mais essa para Abner vale 16. Aí vamos pegar a segunda informação. Paulistas, quantos são paulistas? N mais 20, né? Quem são as regiões aqui dos paulistas, pessoal? A e B. Então, a soma de A mais B vai dar, no caso de Abner, 20 mais 1, 21. Então, já usei a segunda informação. A terceira. Terceira informação. Qual é? N mais 13. N mais 10 é a terceira informação. O que é que diz a informação N mais 10? Eles é o quê? E que apenas N mais 10 paulistas torciam pelo Flamengo. Que informação é essa, pessoal? Ele falou que apenas N mais 10 paulistas torciam para o Flamengo. Que informação é essa, pessoal? A. É a A, exatamente. Então, ele deu essa região aqui, ó. Essa região aqui é N mais 10. No caso de Abner, é 11. Quer dizer, N mais 10 é essa região aqui. No caso de Abner, é 11. Aí, Abner, ó. Se você já tem o valor de A, com essa equação dá para achar quem é A. B. Dá para achar B, né? Dá para achar B, né? Nessa equação, se você já tem A, você vai achar B. Se achar B, Abner, pode achar quem depois? Se você achar B, já pode achar quem depois? Usando essa equação aqui, Abner. Se D. você já conhece B, pode achar quem agora? D. D, exatamente. E com isso você vai achando as regiões, ó. Se você achar a quantidade que tem em cada região, Abner, vai ficar muito fácil responder as 3 perguntas. Entendido? Sim, professor. Obrigado. Ajudou? Sim. Ajudou. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Professor, Oi. tem como fazer essa questão sem fazer diagrama? Vai ficar complicado você visualizar o que está acontecendo. Eu acho que o diagrama é muito importante para você visualizar o que está acontecendo. Então, Eu fiz esse sem diagrama aqui, diagrama. eu acabo de dar o diagrama, não acabo? Eu acabo de ensinar qual é o diagrama, né? Ou não? O diagrama está aqui mostrado. Ele tem 4 regiões. E não tem intenção, não pode ser aquela figura, por exemplo, se quem quiser usar essa figura aqui, vai errar, ó. Essa figura não serve para cá. Né? Eu tenho aqui, na verdade, né, um outro tipo de estruturação. Então, eu recomendo, sim, usar esse diagrama. E a partir desse diagrama, você vai colocando os dados do problema. Tá? Eu não descarto. É possível fazer sem diagrama. Agora, acho difícil que você entenda o que está acontecendo no problema sem o diagrama. Essa é a impressão que eu tenho. Agora, eu posso estar enganado. É meio enrolado, mas dá para entender. Bem, se você chegar à mesma resposta que eu vou chegar com o diagrama, então é claro que eu vou olhar para a sua solução com outro olhar, tá certo? Então, não descarta a possibilidade. Agora, eu acho que o diagrama ajuda. Ele veio para ajudar. Tá, Tudo bem? tá bom. Quem mais gostaria de perguntar? Sobre a questão 4. Mais ninguém? AC. É para somar os flamenguistas com os cariocas? A C, não. Quando você fala ou, pode ser flamenguista ou pode ser o quê? Carioca, né? Então, vamos voltar a chamar de A aqui. Eu apaguei, mas
Quem são as regiões dos flamenguistas? Dessas 4 regiões, quais são as dos flamenguistas, pessoal? A e C? Isso. Então, se eu quisesse achar os flamenguistas, eu somaria A mais C. Se eu quisesse achar os cariocas, eu somaria quem, pessoal? O C. Não, se eu quisesse achar os cariocas, eu somaria quem? A mais B? Não, cariocas é a segunda linha. B mais D. C e D. C mais D. Se eu quisesse achar os cariocas, somaria C mais D. Se eu quisesse flamenguistas, A mais C. Se eu quiser achar os flamenguistas ou cariocas, eu devo somar quem, pessoal? Professor, o A com C? Mas aí eu estaria achando só os flamenguistas. Assim. Eu quero Então, tem que flamenguistas. somar Ai, o A com C e o C e o D. Podia falar de novo, que eu não vi. O A com C e o C com D. Mas eu não vou somar o C 2 vezes. Faz sentido somar 2 vezes? Não, né? Estaria contando 2 vezes. Então, essa é a resposta da letra C. Ó. A soma dessas 3 regiões. Se você achou essa e achou essa, a letra C é só somar essas 3 regiões. Está claro ou não está claro? Sim. Obrigada. E aí, professor, porque não era A mais C mais D? Não faz sentido contar uma região 2 vezes. Eu estaria distorcendo a minha contagem. Se eu contasse alguém 2 vezes. Tudo bem? Então, respondia. De fato, a letra C é a que tem a interpretação mais difícil. Então, a aluna que perguntou a letra C é, de fato, a mais difícil. As outras são mais fáceis. Mais alguma dúvida sobre a questão 4? Pronto. Diante do silêncio, eu considero encerrada, então, a questão 4. Professor, não entendi a 10, não. Ô, professor, eu queria só tirar uma dúvida. Vá, fala. A gente estava conversando entre si e uma menina, eu não lembro quem, ela disse que entre o 3 e o N, que no caso era o número, tinha uma multiplicação. Sim, claro que sim. Foi eu que falei. Foi lá no... Quando eu escrevo 3N, no caso aqui, por exemplo, 3N mais 30, é isso? Isso. No caso de Abner, que o número chamado de Abner é 1, é 3 vezes 1 mais 30. Claro que toda vez que você, na matemática, escreve um número seguido de uma letra, o que está entre esses 2 números, porque N também é um número, é a multiplicação, sim. É um combinado. Ou você nunca resolveu uma equação assim. Se 2x é igual a 10, qual é o valor de x? Se 2 vezes uma coisa vale 10, quanto vale essa coisa? 5. Vale 5. E por que você então, o que você faz com o número 2 aqui? Você tem uma multiplicação, e como é que ele passa para o outro lado? Dividindo. Uma operação inversa da multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação, pessoal? Divisão. Divisão. Confirmando para a senhorita que achou estranho, Viliane achou estranho, que entre o 3 e o N tenha uma multiplicação. É uma convenção que foi criada. Claro que você não tem obrigação, se você nunca viu isso, é claro que você não tem obrigação de saber. Mas é porque isso se usa tanto na matemática, Eu não achei estranho, não. Eu só não tinha entendido como se encaixava aqui. 3N é 3 vezes N, só que a gente não escreve esse pontinho. Tá claro? Tá claro? Agora? Sim, sim. Tá, então, Viliane tem uma dúvida que, na verdade, não é só da questão, essa sua dúvida não serve só para a questão 4, né?
Deve ter mais questões onde isso acontece. Então, na verdade, já tirou uma dúvida para várias questões. Mas alguém pediu outra questão. Qual foi? A questão 10. Letícia pediu a questão 10. Então, vamos lá, Letícia, para a questão 10. A questão 10 envolve o conceito de intervalo, que eu não toquei em nenhuma aula até agora, mas eu vou falar o que é um intervalo. Então, vamos lá. A gente viu os naturais. Aí, contendo os naturais. Quem contém os naturais? Quem é maior que os naturais contém os naturais? O quê? Inteiros. Os inteiros. Depois, quem é que contém os inteiros? Racionais. Os racionais. Depois, quem é que não tem interseção com os racionais? É quem? Irracionais. Os irracionais. Por exemplo, raiz de 5 está aqui. Pi está aqui. 2/3 está aqui. 0,7777 está aqui. Menos 3 está aqui. 5 está aqui. Então, está aqui o conjunto. E, finalmente, vem o maior dos conjuntos. Quem é ele? Os Reais. que seria a união entre os racionais e os irracionais. E eu pintaria, então, os reais, aí eu botaria uma legenda aqui e indicaria, ó, achurado. Ó. Todo mundo que eu achurar é real. Quem é que eu vou pintar? Eu vou pintar os racionais e quem mais? Os irracionais. Então, esse seria o diagrama que representaria o conjunto dos números, o quê? Reais. Qual é o símbolo que eu uso para os reais? A letra R, né? Então, esse é o maior conjunto numérico que nós trabalharemos agora no primeiro ano. Depois eu posso comentar que até existe já um conjunto maior que ele, mas eu não vou comentar agora. Até o momento, vamos trabalhar só com o conjunto dos números, o quê? Reais. E para representar os reais, a gente utiliza a famosa e conhecida reta real. O que seria a reta real? Alguém sabe? O que seria a reta real, pessoal? A reta real é uma reta. Então, finjam que isso aqui que eu acabo de fazer é uma reta. Espera aí que minha mesa travou. Vamos esperar ela deixar. Voltaram a ver, pessoal? Sim. Sim. Mas minha mesa ainda está travando. Só um pouquinho. Pronto, voltou. Está aqui a reta real. É uma reta onde eu coloco todos os números reais. Todos os números reais eu boto aqui. Então, se eu boto aqui o número 0, quem eu posso botar aqui à direita do 0? Diga o número real à direita do 0. Vamos lá, galera? Oi? Oi? Não ouvi. 0,1? Pode ser o 0,1, sem nenhum problema. Também posso botar aqui, diga um número agora maior que o 0,1.
0,10? Não, acabei, então a aula de hoje foi pro lixo. Você está dizendo que 0,10 é igual é maior que 0,1? Eles são iguais, não? Não foi o que eu falei na aula de hoje, não? O zero à direita não serve para nada no número com vírgula. Eu pedi um número maior que 0,1. Alguém pode me dar? 0,5? 0,5. Mas pode ser o 3 também? Pode, né? Pode, né? Sim. Então, o fundamental é isso na reta real. Quem é maior fica à direita. Quem é menor fica à esquerda. Então, é comum, para não ficar um espaçamento diferente, é comum, a gente costuma botar muito os inteiros, né? Então, por exemplo, deixa eu botar logo os inteiros aqui, ó. 0, 1, o 2, o 3 e o 4. Olha que eu botei mais ou menos distâncias iguais. Aí, aqui, eu posso botar o 0,1, que a colega colocou. Onde é que eu colocaria agora o raiz de 5, pessoal? Pessoal, onde é que eu botaria o raiz de 5? Você sabe quanto é o raiz de 4? Sim ou não? Quem é o raiz de 4, pessoal? Pessoal, quanto vale a raiz quadrada de 4, pessoal? 4 a 2. 2. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. 5 não está entre 4 e 9? Sim. Então, onde é que está o raiz de 5, pessoal? Entre 1 e o 2. Não, entre o 2 e o 3? Exatamente. É mais perto de quem? Do Do 2. Mais perto do 2. Então, aqui deve estar o raiz de 5, por exemplo. Onde é que vai estar o número π? Que é um número irracional. É entre 3. Não. Π é um número que possui infinitas casas decimais, né? E os 5 primeiros algarismos são esses aqui: 1, 4, 1, 5, 9. Onde é que ele está? Gente, onde é que ele está? Esse número π aqui é maior ou menor do que 3? Maior. Maior que 3. E ele é maior ou menor do que 4? Maior que 4. Ele é menor que 4, porque ele não perde na parte inteira, não? 3 não é menor que 4, não, pessoal? Sim. Então, o número π está mais perto de quem? De 3 ou de 4? E 3. Está mais perto de 3. Π está aqui também. Aqui na reta real também mora o menos 1. Também mora o menos 2. Também mora o menos 3. Onde é que estaria agora o menos raiz de 2? Me ajudem. Quanto é raiz de 1, pessoal? Pessoal, quanto é raiz quadrada de 1? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 1, pessoal? 1. 1. Quanto é raiz quadrada de 4? 2. 2. Então, raiz de 2 está entre que números? O raiz de 2. Se raiz de 1 é 1. Se raiz de 4 é 2. A raiz de 2 está entre quanto, pessoal?
colocar entre 1 e o Menos 2. 2 e menos 1? Exatamente. Então, raiz de 2 é 1, alguma coisa. Então, o menos raiz de 2, ele, na verdade, vale 1,4, tá? 1,4, 1, 4, 1, 4, 2. Então, ele está mais próximo de quem? Do menos 2 ou do menos 1? Menos 1. Está mais perto do menos 1, exatamente. Então, está aqui o menos raiz de 2. Gente, essa reta com todos os números, como é que eu chamo ela? Reta real? Reta real. Reta real. Bem, gente, isso está na aula que eu falei, viu? Então, se você já tivesse assistido a aula que eu estou falando, isso que eu estou falando já está lá na aula do Alicerce. Então, veja. Agora, o que é intervalo? Então, agora, finalmente, eu vou poder falar o que é intervalo. Vou apagar tudo isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui. E agora eu vou falar o que é intervalo. Intervalo, que é a palavrinha-chave dessa questão, a palavra intervalo, está aqui. Intervalo é qualquer, atenção, qualquer pedaço da reta real. Qualquer pedaço da reta real. Como assim? A reta real, ela é, deixa eu apagar ela aqui também. A reta real. E olha que maluquice, a reta subiu. Eita, danado. Vamos apagar isso aqui. E essa aqui se recusa a apagar. Mas vamos lá. Se a reta real é isso aqui, qualquer pedaço dela é um intervalo. Então, eu chego e pinto o pedaço que me interessa. Então, alguém podia dizer que intervalo é esse? Vai dar onde até onde? Menos 3 até o 4. Isso. Aí você tem que dizer se o intervalo está aberto ou se está fechado. Aqui eu vou botar fechado e aqui eu vou botar aberto. O que quer dizer isso? Aqui quer dizer, o fechado quer dizer que o menos 3 faz parte do intervalo. Quando a bolinha está fechada. Então, bola fechada indica que faz parte. E esse 4 aqui? Indica o quê? Se a bolinha está aberta. Que não faz parte do intervalo. Toda vez que a bolinha estiver aberta, quer dizer que toda vez que a bola estiver aberta, quer dizer que não faz parte do intervalo. Então, alguém poderia dizer números que estão nesse intervalo, pessoal, por favor? Menos 2. Quem mais? Menos 2. Menos 1. Menos 1. Menos 1. 0. 1. 2 e 3. 2. Quem mais? 3. 3. Quem mais? Vocês só deram números inteiros até agora. Quem mais está nesse intervalo? Veja que é pedaço da reta real. Então, eu tenho que falar números reais. Não é só os inteiros. 0,1. 0,1. Quem mais? 0,2. Beleza. 3,8 faz parte? Faz. Faz. 4,1 faz parte? Não? Não. Não faz. Menos 2,9 faz parte? Faz. Faz. Menos 3,1 faz parte? Não? Não. Menos 3 faz parte?
Faz. Faz. Faz, porque a bolinha está fechada. 4 faz parte? Não. Não, porque a bolinha está aberta. Aberta. Aberto. Pronto, entenderam aí a ideia? Quantos números tem nesse intervalo aqui, pessoal? Infinitos? Infinitos. Porque, né, isso já valia até já para os racionais. Por exemplo, entre o racional 2 e o racional 3, já existem infinitos números aqui. Porque se eu dividir em 10 partes, eu vou ter 10 números aqui no meio. Se eu dividir aqui em 100 partes, eu vou ter 100 números aqui no meio. Se eu dividir em 1000 partes, eu vou ter 1000 números aqui no meio. Se eu dividir em 10.000 partes, eu vou ter 10.000 números aqui no meio. Então, já dentro dos racionais, isso já acontecia de ter infinitos. Imagina agora que inclui os irracionais também. Então, aqui nesse número está o raiz de 5 está aqui, o raiz de 6 está aqui, o raiz de 7 também está aqui, o raiz de 5,1 também está aqui, o raiz de 5,2. Então, existem infinitos irracionais aqui. Então, um intervalo é um conjunto com infinitos números. Está clara essa informação, pessoal? Sim. Pronto, intervalo é um pedaço da reta real e que possui quantos elementos? Infinitos. Infinitos elementos. Pronto, exatamente. Agora, como é que representa isso? Atenção, fiquem ligados. A simbologia de intervalo é a seguinte. Você usa colchete. Muita atenção agora. Esse intervalo que está aqui, eu represento assim, menos 3,4, colchete virado para dentro porque está fechado, colchete virado para fora porque está aberto. É assim que eu simbolizo esse intervalo. Como é que eu leio ele então, pessoal? Alguém poderia ler aqui para mim? É o quê? Quem são os números nesse conjunto? Isso aqui é um conjunto. Quem é esse conjunto? Todos os números Reais? Todos os números reais que sejam maiores que menos 3, incluindo menos 3, e que sejam menores que 4. Alguém saberia dizer qual é o menor dos números que está aqui nesse intervalo? Em outras palavras, qual é o que está mais à esquerda de todos, né? Na reta real. Essa é a pergunta. É o menos 2? Não, é o menos 3. O Mas menos não 3 não faz era parte, entre o não? menos 3 e o menos 4? Não, menos 4 não faz parte do intervalo. 4. Desculpa, era 4, professor. Então, o menor número desse intervalo, quem é? Menos 3. Menos 3. E o maior número desse intervalo, quem é? 4. 4. Seria o 4 se a bolinha tivesse fechada. Se esse colchete aqui tivesse virado para dentro. Se essa bolinha fosse fechada. Mas não, a bolinha está o quê? A bolinha está aberta. Aberta. Se a bolinha está aberta e esse colchete aqui está para fora, quer dizer que o 4 não faz parte. Quem é o maior número, pessoal? 3,9. O colega falou que 3,9. De fato, se você dividir o intervalo que vai do 3 ao 4 em 10 pedaços, o pedaço que está mais perto do 4 é o 3,9. Mas, senhor, eu não posso dividir o intervalo de 3 a 4 agora em 100 pedaços, não? Se eu dividir em 100 pedaços, quanto vai valer esse último pedaço aqui? 3,99. Então, 3,99 está mais perto de 4 do que o 3,9. Mas eu não posso dividir o intervalo de 3 a 4 agora em 1000 pedaços, não, pessoal? Posso ou não posso? Pode. Pode. Então, quem é o cara que está mais perto? Se eu dividir aqui em 1000 pedaços, quem é o número que vai estar mais perto do 4?
3,999. Exatamente. E eu pergunto a vocês, quem é o maior número desse intervalo? Eu posso fazer isso, eu posso ir aumentando a quantidade de pedaços conforme eu queira, não posso? Pode. Eu não sei dizer qual é o maior número desse intervalo. Não existe. Não dá para dizer. Eu sei que deve ser um cara bem pertinho do 4. E que está à esquerda do 4. Mas que eu não sei dizer quem é. Porque não é o 3,9, não é o 3,99, não é o 3,999. E quanto mais novos eu botar, mais perto do 4 vai ficar. Mas eu não sei dizer quem é o maior. Então, quando o intervalo ele é aberto, ele não possui... quando ele é aberto à direita, ele não possui valor máximo. Quando ele é aberto à esquerda, ele não possui valor mínimo. Vamos dar um intervalo agora para vocês representarem, tá? Esse intervalo agora aqui, deixa eu fazer aqui a reta, o pedaço da reta. E deixa eu simbolizar agora. Esse intervalo agora... Alguém poderia dizer para mim que intervalo é esse aqui? Me ajudem? É um intervalo fechado, professor? Ele é fechado tanto à esquerda quanto à direita. Então, ele é fechado nos dois lados agora. Exatamente. Isso, então ele é fechado. O que mais? Como é que eu leria isso aqui? São todos os números, o quê? Todos os números o quê, pessoal? Real. Todos os números reais que estão entre quem? -2 e -1. -2 e -1. Então, eu pinto só o intervalo que vai do -2 ao -1, com bolinha fechada aqui e bolinha fechada aqui. Quantos números tem esse intervalo, pessoal? Infinitos. Infinitos. Tem um menos 1,9, tem um menos 1,37, tem um menos 1,405, tem infinitos números aqui. Quem é o menor deles? -2. Menos 2. Quem é o maior deles? -1. Menos 1, exatamente. Então, o intervalo que ele é fechado dos dois lados, ele possui máximo e possui mínimo. Vamos dar mais um terceiro exemplo de intervalo agora. Que intervalo é Professor, esse a agora, live pessoal? vai ficar Oi? salva? A live vai ficar salva? Não entendi. O senhor vai salvar a live? Tomara que eu tenha gravado. Tô gravando sim. Já está salva a aula. Já fizeram perguntas em relação a 9? Você chegou agora na aula, foi isso? Eu cheguei quando o senhor já estava na questão 10. Aí eu estou esperando o senhor terminar. Não chegou na 9 ainda. Não fizeram pergunta a respeito da 9 ainda. Estou na 10. Tá? Ok, quando o senhor terminar aí, eu falo. Tá. Pessoal, que intervalo é esse? E vai da onde até onde? Aberto. Aberto aonde? No raiz de 5. Quem é maior? Raiz de 5 ou 8? 8. 8 é maior e eu pinto sempre entre eles. Só que a bola agora está aberta, tanto de um lado quanto do outro. Quantos números tem esse intervalo? Infinitos. Infinitos. Quem é o maior deles? Não tem. Não tem. Quem é o menor deles? Também não tem. Também não tem. Então, é essa a ideia, tá? De aberto e de fechado. Pessoal, vocês entenderam que intervalo, então, é um pedaço da reta real? Tá bem claro isso? Sim. E que a bolinha pode ser e pode incluir o limite ou não, tá bom? Tá bom. Agora, alguém poderia dizer para mim que intervalo é esse agora? Intervalo que vai da onde, pessoal? Du?
3 até onde? Mais infinito. Exatamente. Toda vez que eu pintar até o final aqui, está indicando que vai até onde? Até o mais infinito. Ele está fechado no 3 e ele está aberto no infinito. No infinito sempre vai estar aberto, porque infinito não é número. Então, sempre que você botar infinito, vai ser aberto. Eu chamo esse intervalo aqui de intervalo limitado e eu chamo esse intervalo aqui de intervalo ilimitado. Por quê? Porque não tem Limitado e tem fim, não é isso? Início e fim. E o ilimitado não tem fim. não tem fim. Tudo bem, pessoal? Tá aberto, Oi? tá aberto para infinito. Está aberto no mais infinito. Concorda? E esse intervalo aqui, quem seria? Alguém poderia me explicar que intervalo seria esse aqui, ó? Menos infinito e 2. Então eu marco 2, ó, um cara à esquerda do 3 e pinto até o final aqui, ó. Então, qual é a diferença de mais infinito para menos infinito, pessoal? Qual é a diferença, pessoal? O mais infinito está na direita, ou seja, nos números positivos, né? E o menos infinito? Na esquerda. Está na esquerda e são os números negativos. Pronto. Feito isso, agora eu posso dar exemplos de união, interseção e diferença de intervalos, que é a questão. A questão aborda justamente essas operações. Então, deixa eu subir aqui um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Pessoal, vamos supor que o meu conjunto A, o meu conjunto D, seja dado pelo intervalo que vai do menos 3 ao 5. Fechado nos dois. Vamos supor que meu conjunto E, meu intervalo E, seja o intervalo que vai do menos 2 ao 6, aberto nos dois. E eu quero fazer agora a união desse intervalo. A união é a letra A, não é, pessoal? Não é? Então, atenção agora, hein? Vou fazer essa questão. Como é que eu faço para marcar o intervalo D aqui, pessoal? Me ajudem. Como é que eu faço para marcar o intervalo D aqui? Faço quantas marquinhas na reta? 2. 2. Uma para representar que número? Menos 3. E outra para marcar quem? O 5. Eu vou marcar o 5 na direita ou na esquerda? Direita. Se eu marcar na esquerda, já está errado. Porque a convenção da reta real exige número positivo, número maior à direita e número negativo à esquerda. Se você desobedecer isso, já cometeu um erro grave. E o que é que falta fazer agora para fazer o intervalo? Agora, fiz as duas marquinhas e agora? Pintar aí. Pintar a região. Se não pintar, eu não vou saber qual é o intervalo. Agora eu sei. E as bolinhas? No menos 3, aberta ou fechada? Fechada. Fechada. E no 5? Fechada. Bom, eu acabei de representar Fechada. geometricamente o intervalo D. Agora eu vou representar geometricamente o intervalo E. E note que essas retas estão alinhadas. Então eu tenho que obedecer o posicionamento. Para marcar o intervalo E, o que é que eu preciso fazer agora nessa segunda linha? Marcar quem? Menos 2. O menos 2. Onde eu vou marcar o menos 2?
À esquerda. À esquerda de quem? Porque eu tenho a região à esquerda do menos 3, eu tenho a região entre menos 3 e 5, e eu tenho a região à direita do 5. Onde eu vou marcar o menos 2, pessoal? O menos 2 vai ser entre o menos 3 e menos 5, e o 5. Exatamente. Então, eu tenho que botar. Se eu botar menos 2 aqui, está errado. Foi claro ou não, pessoal? Tá? Menos 2 Sim. entre os dois. E o 6? Onde é que eu vou marcar agora o 6? À direita do 5? Se eu botar o 6 aqui, está errado. Então, fiquem ligados que eu tenho que obedecer a posição dos números. Os números têm ordem. Então, sigam a ordem dos números. 6. O que eu faço agora para marcar o intervalo é ainda? Falta o quê? Falta o quê, pessoal? Tá. Falta pintar. E as bolinhas aqui na extremidade? Aberta ou fechada? Aberta. Aberta. Bolinha aberta. Pronto. Feito isso, agora eu posso fazer a união. O que é a união, pessoal, mesmo? Me ajudem? É juntar todo mundo, não é isso? Juntar os dois conjuntos. Juntar os dois. Se eu juntar esses dois intervalos, qual intervalo será a resposta? Ele vai de onde até aonde? Do menos 3 ao 6? Exatamente, senhorita. Então, até interessante puxar uma linhazinha aqui, ó, para deixar claro que esse númerozinho aqui, ó, é que vai me orientar para marcar o menos 3 e o 6. Onde eu pinto? Aqui no meio, não é isso? Então, essa é a união. E no menos 3, a bolinha vai estar aberta ou vai estar fechada no menos 3? Fechado. Por quê? Porque faz parte da união os que pertencem ao primeiro ou ao segundo. E o menos 3 pertence ao primeiro, pertence ao conjunto D. Então, faz parte da união, sim. E no 6? Aberto. Aberto, porque ele não faz parte nem do D, nem do E. Então, não pode fazer parte nenhum dos dois. Então, essa seria a resposta da letra A dessa questão. Como seria a resposta agora da letra B dessa questão? Quem seria D interseção E agora, pessoal? De novo, D e E, ignore essa linha terceira, então olhe para a primeira e para a segunda de novo, olhe para D, olhe para E. E quem é a interseção de D com E, pessoal? Qual é a região que pertence aos dois ao mesmo tempo? Da onde até onde? Vamos lá, galera. Qual é a região que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo? É o intervalo que vai de quem até onde? O menos 2 pertence? Do menos 2, vamos lá, depois a gente discute as extremidades. Mas o intervalo vai da onde até onde? Até o 5? Essa região, pessoal, ela pertence tanto ao D quanto ao E. Estou certo ou estou errado? É a única região que está pintada nos dois. Nenhuma outra região está pintada nos dois. Agora, vamos discutir as extremidades. Menos 2 faz parte? Pessoal, menos 2 faz parte da interseção? Sim. Não faz parte. Ele não faz parte do conjunto E. Para fazer parte da interseção, ele tem que fazer parte dos dois. Concorda ou não? Verdade. Então, se ele não faz parte do E, ele não pode pertencer à interseção. Então, a bolinha aqui é aberta. E no 5? Fechado.
Vai estar aberta ou fechada? O 5 faz parte do D, pessoal? Faz. Faz parte do E também? Ai, Faz. Se faz parte dos dois, faz parte da interseção? Gente, se faz parte dos dois, faz parte da interseção? Faz. Faz. Então aqui a bolinha fechada. Exatamente isso. E com isso, está respondido a letra B. E não sei porque agora ele dobrou a linha. Que danado é isso. Ele fez aparecer uma outra linha aqui, não sei porquê. Ele tirou a linha daqui, ó. Ele tirou a linha daqui e jogou lá embaixo, ó. Olha que maluquice. Beleza. Vamos lá. Próximo. Já fiz a A, já fiz a B. Quem é o próximo na sequência agora? D menos E. Pessoal, pela definição do conjunto de diferença... Professor, Oi. essa aula vai ficar gravada? Oi? Essa aula vai ficar gravada? Vai, essa aula está sendo gravada. Alguém tá dando interferência no som de alguém. Mais alguma pergunta? Só isso que eu vou precisar sair. Pronto, pode sair e a aula fica gravada, tá? Continuando lá na questão, retornando. Pessoal, o que é o conjunto de diferença? O que é D menos E? Pela definição, é tudo que está em D e não está em E. Então, eu vou marcar aqui, ó, o menos 3. Vou marcar aqui o menos 2. Vou marcar aqui o 5. Vou marcar aqui o 6. Eu pergunto, qual é a região, pessoal, dessas... Aqui nós temos, na verdade, quando eu marco o menos 3, quando eu marco aqui o menos 3, quando eu marco aqui o menos 2, quando eu marco aqui o 5, quando eu marco o 6, eu passo a ter 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 regiões nessa reta. 5. A região à esquerda do menos 3, a região entre menos 3 e menos 2, a região entre menos 2 e 5, a região entre 5 e 6 e a região à direita do 6. Então, pessoal, dessas 5 regiões, qual ou quais delas pertencem ao D, que é esse aqui, mas não pertencem ao E? Qual é a única região que satisfaz essas duas coisas? Pertencer a D e não pertencer a E, pessoal. O menos 3. Até, se você falar o intervalo só com o número, não falou o intervalo. Menos 2. Exatamente, essa é a resposta. É esse intervalo aqui. Agora, depois de marcar o intervalo, você vai discutir as extremidades. O menos 3 faz parte da diferença? Ele pertence ao primeiro e não pertence ao segundo? Verdade ou falso? Verdade. Sim, bolinha fechada. Agora eu vou para o outro extremidade, o menos 2. O menos 2 satisfaz a definição de diferença que ele pertence ao D e não pertence ao E? Sim. Então, fechado de novo. Então, é fechado tanto no menos 3 quanto no menos 2. Essa seria a letra C. E, para terminar, o último item. Agora é quem, pessoal? E menos D. O que é a diferença E menos D, pessoal? Me explique. Tudo que pertence a quem? Tudo que pertence ao E pertence ao pertence ao D. E, ao mesmo tempo, não pertence a quem? Ao D, não é isso? Isso. Então, novamente olhando para as 5 regiões, qual delas ou quais delas pertencem agora a E ao mesmo tempo não pertencem ao D? Que região é essa, pessoal? 6.
Não, você falar região, intervalo, tem que dar 2 números para mim. Se falar só um número, não serve. É a região que vai Do dar 5 ao 6? do 5 ao 6. Beleza. Então, é essa região, do 5 ao 6. Agora, eu vou discutir se o 5 e o 6 fazem parte ou não. O 5 faz parte, ele pertence ao E não pertence ao D. Verdade ou falso? Ele pertence ao E, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Ele não pertence ao D? Ele pertence ao D, não pertence? Pertence. Então, ele não segue a definição da diferença. Então, a bolinha aqui vai estar aberta. Toda vez que não obedecer a definição de diferença, é porque não faz parte. O 5 não faz parte porque o 5 está presente no segundo conjunto. E não pode estar presente no segundo conjunto. Essa é a definição de diferença. Agora, vamos analisar o 6. O 6 pertence ao E não pertence ao D? Sim. Não, ele não pertence ao E. Concorda ou não? A bolinha não está aberta? Sim, verdade. Então, ele não obedece à definição. Se não obedece à definição, bolinha aberta aqui de novo. Então, essa seria a resposta dessa questão. Cada um, então, vai usar os seus números, porque o número depende da chamada, do número da chamada, né? Vai fazer os intervalos obedecendo o posicionamento de quem é maior e de quem é menor. Se você não obedecer a esse posicionamento, você vai errar. Então, o aluno que chegar e marcar os intervalos aqui com erro de posicionamento, eu não vou nem olhar o resto. Porque a primeira habilidade que eu estou cobrando de um aluno é saber dizer quem é maior e quem é menor. O menos 10 é maior ou menor do que o menos 3? Tem que saber fazer isso. O n sobre 7 é maior ou menor que o n mais 4, lá com o seu n? Aí você vai dizer para mim. Pessoal, deu para dar uma boa ajuda sobre essa questão? Sim. Sim. De muita professora. Ajudou bastante, né? Agora, pessoal, já são 6 horas. A gente está nesse EA desde as 4 e quê? 4h40. Já está um pouquinho cansativo, né? Ou não? Professor, preciso ir para casa. Oi? Eu preciso ir para casa. Então, vamos acabar, né? É isso que eu estou propondo. Vamos acabar a aula. Fizemos quantas questões hoje? Falei da 2, na 4, na 5, na 6 e na 10. Fizemos 5 questões hoje, ou pelo menos demos boas pistas. A aula está gravada, qualquer um vai poder ver, então, novamente essas dicas, e depois tentam se virar com as demais, né? Ou algum outro momento aí a gente tenta. Mas já ajudou, pessoal? Sim. Ajudou. Sim, professor. Vamos parar, porque eu estou cansado, acho que vocês também. Professor, Diga, Vitória. é Natália. Oi? A gente tá escutando? Fale de novo. Você tá escutando? Agora tô, pode falar. É sobre a questão 9, é bem rapidinho. É porque eu fiz tudo direitinho e tal, o diagrama. Mas aí, o total do meu diagrama deu mais do que 86 alunos. Então, tipo assim, eu posso subtrair o tanto que deu pelos 86 alunos para dar o resultado. Peraí, calma. Qual é o seu número chamado, Natália? É 40. 40. Então, Isso. o total de aluno seu é 56. 86. Não é 86, não. Você não viu o aviso que eu mudei esse número aqui, não? Não. Ó, se eu botar Não, o só N tô aqui, no 40, o seu novo número aqui passa a ser esse, Natália, ó. Esse termo aqui eu mudei, ó. Estava dando problema nessa questão. Entendeu? Então, o seu número total de alunos é 2 vezes 40 dá 80, é 136 alunos. Ok, Natália? Mas os números continuam o mesmo. Eu posso só substituir esse aí
pelo número que deu o meu e subtrair, Todos os certo? demais continuam iguais. Todos os demais continuam iguais. Só quem mudou foi esse. E a prova ainda estava do outro jeito. Aí eu me Mas eu botei o foi aviso, todinha. Natália, Mas no grupo. Tá? Eu botei o tá aviso ok, no não grupo. tô culpando, não. Desculpa. Tá ok, obrigada. Você não prestou atenção, mas aí resolve o problema, né, Natália? Eu acho. Ah, resolveu totalmente. Agora tá tudo faz sentido agora. Esse número aqui, que era o maior número do problema, estava dando. Você somava os outros e passava dele, não era esse o problema? Era esse aí que tava dando problema, porque não dava para mim subtrair, entendeu? Meu número tinha dado maior do que 86, que antigamente, tipo, fazendo, daria 85, como Eu era. acho que antes estava o quê? 46 que é mais N. engraçado. Era assim? Era, estava 46 mais N, não estava? Aí o seu número era 40? Era, tava 46 mais 40 N, aí dava dava 86. 86. Aí o meu tinha dado, tipo, mais. Aí era. Isso. Eu somava Deu mais, todas entendeu? Aí eu aqui, fiquei né, daquele desnorteada. diagrama Será que aqui, eu tô errando ou somava eu todas posso as subtrair?